Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música. Hoje, para mais um personagem na série Quem é Quem? País Basco. De acordo com o entendimento atual, país se refere a um estado autônomo, com governo constituído, com economia própria, com forças de defesa e com território bem definido. Seguindo este conceito, embora seu povo tenha uma cultura própria e o idioma considerado o mais antigo da Europa, lhes falta, a priori, um país. O povo basco, com forte tradição e considerável população, está dividido entre o extremo norte da Espanha e o sudoeste da França, tendo como limite natural a cadeia de montanhas dos Pirineus. Na Espanha, o povo basco habita 5 províncias e na França, 3, mais precisamente no departamento dos Pirineus Atlânticos. Foi nesta região, em Cibour, que nasceu para Marie-de-Loire Ravel, de origem basca, e Joseph Ravel, de origem suíça, Joseph Maurice Ravel, em 7 de março de 1875, e 3 meses depois mudam-se para Paris, onde vai florescer o gênio musical de um dos principais nomes da música erudita francesa no século XX. Aos 6 anos de idade, inicia os estudos musicais de piano e aos 12, incentivado pelo pai, de quem diria futuramente ser mais culto nesta arte que a maioria dos aficionados, parte para as aulas de harmonia, contraponto e composição. 2 anos mais tarde, em 1889, entra para o Conservatório de Paris, onde formará seu caráter musical, influenciado por nomes de peso na história da música ocidental. Entre amizades no meio cultural e trabalhos como pianista, inicia suas composições. Em 1897, aprofunda seus estudos de contraponto e passa a ter aulas com Gabriel Fauré, a quem vai dedicar em 1901 a peça Je deux, e de quem receberá significativo apoio e indicação ao Grande Prêmio de Roma de Composição Musical. Je deux, aliás, é considerada a primeira peça de cunho impressionista de Maurice Ravel, onde a melodia parece planar sobre uma harmonia rica em dissonâncias. Esta obra também lhe trouxe reconhecimento musical na Europa do início do século XX. Associada ao movimento impressionista das artes visuais, o impressionismo na música teve em Claude Debussy seu principal nome. Assim como na pintura, a música impressionista tende à simplicidade, dando uma breve sugestão sobre o verdadeiro conteúdo. O período romântico se aproximava do fim e levava consigo os exageros harmônicos baseados no sistema tonal. A ideia agora era trazer simplicidade à harmonia, ainda que bem trabalhada no uso de dissonâncias, e diminuir o peso da mesma em relação à sonoridade, bem como tornar mais simples a melodia, com linhas claras e curtas. Embora Debussy não gostasse de associar sua música ao título impressionista, foi ele quem forneceu as bases do impressionismo musical, ao trabalhar acordes com 11ª e 13ª, algo que não era comum à época. Fez uso também de acordes com 7ª maior, e em acordes com 5 ou mais notas, incluía a terça, que por prática era, e ainda é, eliminada para favorecer o resultado sonoro. O movimento impressionista, que
que não trabalha com modos eclesiásticos, eliminando assim o sistema tonal, maior e menor, utiliza-se bastante das dissonâncias resultantes da escala hexafônica, que baseia-se em uma nota tônica acrescida de mais 5 notas. 3 tipos de escalas hexafônicas foram muito utilizadas no impressionismo: a de tons inteiros, a que exclui a dominante e a aleatória. Veja como fica uma escala hexafônica de tons inteiros partindo da nota Dó. Observe que o campo harmônico, formado por esta escala, apresenta apenas acordes maiores. Por se tratar de uma escala apenas com tons inteiros, jamais vai apresentar uma terça menor, resultando também em todos os acordes com a quinta aumentada. Já uma peça que se utiliza da escala hexafônica com exclusão da dominante, além de causar um efeito de menor tensão, impede que as frases musicais terminem com as cadências perfeita, interrompida ou meia cadência, progressões harmônicas comumente esperadas em músicas da época. Imagine a dissonância de uma obra musical trabalhada em um campo harmônico de uma escala hexafônica com notas aleatórias. Debussy influenciou Ravel de uma tal forma que o segundo nome do movimento impressionista é o próprio Maurice, tendo seus trabalhos de composição, realizados até o ano de 1914, associados ao impressionismo musical do século XX. Há uma breve pausa em seu trabalho de composição no período da Primeira Guerra Mundial, quando se torna motorista de caminhão do exército francês. Em 1918, morre Claude Debussy, e com ele o ânimo impressionista de Ravel, que volta a compor em 1919. As composições de Ravel são de difícil leitura quanto ao movimento musical entre os períodos, final do romantismo, impressionismo, início do modernismo, neoclassicismo, com uma forte tendência a este último nos trabalhos a partir de 1914. No neoclassicismo, há o abandono das dissonâncias e das tensões harmônicas, tornando a melodia mais limpa, com acordes ainda mais simples. Uma releitura do estilo clássico, porém com uma música ainda mais clara e com um uso comum de grupos de câmara. Em 1928, a bailarina Aida Rubinstein pede a Ravel que faça a orquestração de algumas peças do pianista espanhol Isaac Albéniz, para balé de caráter espanhol, cuja característica principal é a dança solo, ou casal, acompanhado de castanhola. Tal pedido foi graças ao sucesso que Ravel obteve em orquestrar a obra Quadros de uma Exposição, do compositor russo Modest Mussorgsky. Obra esta em 10 movimentos, originalmente escrita para piano, e que alcançou o maior reconhecimento após a orquestração de Ravel. Mas, por motivos incertos, Ravel deu asas à sua imaginação e resolveu criar sua própria obra, o que levou à concepção da peça musical mais tocada na França em todos os tempos. Em suas palavras, seu bolero é uma dança em movimento moderado e constante, quer pela melodia, harmonia ou ritmo, que é marcado sem cessar por uma caixa. O único elemento que se diversifica é pelo crescendo orquestral. Com uma marcação rítmica constante da caixa clara, tema percussivo que se repetirá 171 vezes durante a música,
Ravel elaborou um interessante estudo de dinâmica em compasso ternário, onde, em seus 19 períodos musicais, a orquestra irá do pianíssimo ao fortíssimo em cerca de 15 minutos e 40 segundos, levando em consideração o tempo estimado na marcação original do compositor, 72 semínimas por minuto. Uma frase musical pode ter 4 ou 8 compassos, sendo determinado se um ou outro pela cadência que encerrará a frase. Neste caso, a progressão harmônica se define no 8º compasso. Aqui, Ravel trabalha com a ideia de diálogo musical, onde uma frase é a pergunta e a outra a resposta, somando 16 compassos, ou um período musical. Cada seção apresenta 16 compassos, exceto a 19ª, com 14 compassos, onde há uma breve modulação para Mi maior, retornando para encerrar de modo apoteótico e em cadência plagal em Dó maior. Ravel intercalou cada período musical com 2 compassos rítmico-harmônicos, e o complemento numérico do último período, 14 compassos, deve-se aos 4 compassos iniciais da caixa. O lançamento da peça deu-se em 22 de novembro de 1928, na Ópera Garnier, em Paris, e o balé apresentado por Aida Rubinstein, como a garçonete de uma taberna espanhola, cenário da coreografia original, dançando sobre mesas e entre clientes, associou para sempre a música à sensualidade. A obra alcançou o público de todas as classes e, entre os músicos, chamou a atenção por se tratar de 15 minutos de música de alta qualidade, sem grandes contrastes melódicos, com ritmo constante e com harmonia muito simples. Exímio conhecedor da organologia, o estudo dos instrumentos musicais e seus timbres, Ravel, com genialidade, soube prender o ouvinte ao conduzir a orquestra de um som quase imperceptível a um grand finale estrondoso e explosivo. Não seria demais dizer que o estudo de dinâmica de Ravel e a sensualidade da dança de Rubinstein não merecem apenas o pódio, como também o ouro, pois em 1984, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sarajevo, a dupla inglesa Thorvald e Dean levaram o ouro na patinação artística ao som do bolero de Ravel, feito que jamais se esquecerá, dada a perfeição entre música e movimentos. Entre 1929 e 1930, compõe para o pianista austríaco Paul Wittgenstein, que havia perdido o braço direito na Primeira Guerra Mundial, entre tantos compositores que se dispuseram a fazer o mesmo, a pedido de Wittgenstein, a peça Concerto para a Mão Esquerda, de Ravel, sagrou-se como a mais popular, sendo regravada por vários pianistas, entre eles o brasileiro João Carlos Martins. Diagnosticado com a doença de Pike, ou PID, doença neurodegenerativa semelhante ao Alzheimer, mas que afeta primeiro a capacidade de raciocínio, expressão de linguagem e autocontrole, estudiosos associam sua obra-prima aos efeitos avançados da doença, que se agravou após um acidente automobilístico no ano de 1932 e que vai levá-lo à morte em 28 de dezembro de 1937, aos 62 anos de idade, na cidade de Paris. Para saber mais sobre as correntes musicais da primeira metade do século XX e sobre as gerações românticas, acesse o blog do Gesiel, onde encontrará também, além de vasto material de teoria e história da música, o texto desta narração.
Os links encontram-se na descrição.